Nós vivemos na era da inteligência artificial. Hoje, robôs escrevem textos, geram imagens, diagnosticam doenças e tomam decisões complexas em frações de segundo. Parece que estamos testemunhando uma revolução que começou ontem, fruto do Vale do Silício e de supercomputadores modernos. Mas a verdade por trás da inteligência artificial é muito mais antiga, profunda e misteriosa do que você imagina. A obsessão humana em criar vida artificial, em moldar uma mente que não seja feita de carne e osso, nos acompanha desde o início da civilização. Das lendas da Grécia Antiga aos porões da alquimia medieval, dos códigos secretos da Segunda Guerra Mundial aos computadores biológicos feitos com neurônios humanos vivos. Prepare-se! Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir a história oculta da inteligência artificial. Uma jornada que vai mudar completamente a sua visão sobre o futuro da nossa própria espécie. Para entendermos de onde veio o conceito de inteligência artificial, precisamos voltar mais de 2500 anos no tempo. Os gregos antigos não tinham eletricidade, microchips ou linhas de código, mas eles já tinham a arquitetura mental da inteligência artificial. Na mitologia grega, encontramos Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia. Ele não era apenas um ferreiro, ele era o primeiro engenheiro de inteligência artificial mítico da história. Hefesto criou Talos, um gigante de bronze programado para proteger a ilha de Creta contra invasores. Talos tinha uma missão clara, uma diretriz diretora, e uma substância mística chamada ícor correndo em suas veias de metal, simulando o sangue humano. Mas não era só mito. Engenheiros reais da Alexandria Antiga, como Hiro e Ctesíbio, construíram máquinas hidráulicas e pneumáticas capazes de se mover sozinhas, abrir portas de templos e cantar como pássaros. O ser humano sempre quis ser um criador. Nós sempre olhamos para a matéria inanimada e nos perguntamos: como podemos dar vida a isso? Dando um salto para a Idade Média e o Renascimento, a busca por mentes artificiais deixou os mitos e entrou nos laboratórios escuros dos alquimistas. Figuras excêntricas e brilhantes, como o médico suíço Paracelso, afirmavam ter descoberto a receita para criar o homúnculo. O homúnculo seria um ser humano em miniatura, gerado artificialmente dentro de frascos de vidro por meio de processos químicos e ocultos. Para os alquimistas, a criação da vida artificial não era uma afronta aos deuses, mas sim o ápice do conhecimento humano. Na mesma época, no folclore judaico de Praga, surgiu a lenda do Golem. Um ser de barro moldado por um rabino e trazido à vida através de combinações místicas de letras e palavras sagradas escritas em sua testa. O Golem era, essencialmente, uma máquina programada por linguagem. Se você alterasse as letras na testa do Golem, você alterava o seu código de funcionamento. Essas histórias mostram que, muito antes dos computadores digitais, a humanidade já compreendia que a inteligência e a ação dependiam de instruções estruturadas, uma semente primitiva do que hoje chamamos de algoritmos. No ano de 1760, o mundo acreditou que a inteligência artificial finalmente havia se tornado realidade. Um inventor austríaco chamado Wolfgang von Kempelen apresentou ao público o turco mecânico. Tratava-se de uma cabine de madeira com um boneco vestido com roupas tradicionais otomanas, posicionado atrás de um tabuleiro de xadrez. A máquina viajava pela Europa e pelos Estados Unidos, derrotando os mentes mais brilhantes da época, incluindo figuras históricas como Benjamin Franklin e o imperador Napoleão Bonaparte. O turco parecia analisar as jogadas, tomar decisões lógicas e mover as peças com precisão matemática. Todos pensavam que Kempelen havia construído uma mente mecânica capaz de pensar. Mas tudo não passava de uma ilusão espetacular. Dentro da cabine, escondido por um intrincado sistema de engrenagens falsas e espelhos, operava um mestre de xadrez humano de carne e osso. Apesar de ser uma fraude, o turco mecânico provou algo fundamental para a história: a humanidade estava desesperada para acreditar que as máquinas podiam pensar, e o fascínio por essa possibilidade moveria a ciência nos séculos seguintes. A verdadeira base matemática da inteligência artificial nasceu no século XIX, graças a uma mente brilhante e frequentemente esquecida pela história tradicional, Ada Lovelace. Filha do poeta Lord Byron, Ada era uma matemática talentosa que trabalhou ao lado de Charles Babbage, o inventor da máquina analítica, um projeto mecânico que é considerado o ancestral direto do computador moderno.
Enquanto Babbage enxergava sua máquina apenas como uma ferramenta para calcular tabelas numéricas de forma mais rápida, Ada Lovelace viu muito além. Ela percebeu que a máquina poderia processar qualquer tipo de informação, desde que essa informação pudesse ser traduzida em símbolos e regras lógicas. Ada escreveu o primeiro algoritmo da história da humanidade, projetado para ser executado por uma máquina. Em seus diários, ela previu que, no futuro, esses mecanismos poderiam compor músicas complexas, gerar gráficos e colaborar com a mente humana. Ada Lovelace entendeu, antes de todo mundo, que computadores não eram apenas calculadoras, mas teares que teciam padrões de pensamento. Damos um salto para o cenário sombrio da Segunda Guerra Mundial. O matemático britânico Alan Turing liderou uma equipe secreta em Bletchley Park com uma missão quase impossível: decifrar a Enigma, a máquina de criptografia nazista que coordenava os ataques submarinos no Atlântico. Para vencer uma máquina, Turing percebeu que precisava de outra máquina. Ele construiu a bombe, um dispositivo eletromecânico que processava milhares de combinações por segundo, salvando milhões de vidas e mudando o curso da guerra. Após o conflito, em 1950, Turing publicou um artigo científico revolucionário que começava com a pergunta: as máquinas podem pensar? Como a definição de pensar era muito abstrata, ele propôs um teste prático, conhecido hoje como o teste de Turing ou o jogo da imitação. Se um humano estivesse conversando textualmente com uma máquina e não conseguisse distingui-la de um ser humano real, a máquina poderia ser considerada inteligente. Turing não apenas lançou as bases da computação moderna, mas também desafiou a humanidade a definir o que nos torna únicos. O termo inteligência artificial nasceu oficialmente no verão de 1956, durante uma conferência histórica na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. Um grupo de jovens cientistas brilhantes, incluindo John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Herbert Simon, reuniu-se com um objetivo audacioso: passar 2 meses estudando formas de fazer com que as máquinas utilizassem a linguagem, formassem abstrações e resolvessem problemas que, até então, eram exclusivos dos seres humanos. Eles estavam extremamente otimistas. Acreditavam que uma escala de poucos anos seria suficiente para criar uma inteligência artificial equivalente à mente de um homem adulto. Esse evento marcou o nascimento da inteligência artificial como um campo acadêmico oficial. O entusiasmo era tão contagiante que os governos e as forças armadas começaram a injetar milhões de dólares em pesquisas, acreditando que robôs inteligentes andariam pelas ruas em menos de 2 décadas. Mal sabiam eles que estavam prestes a colidir com uma parede de concreto. O otimismo exagerado dos anos 50 e 60 gerou uma crise sem precedentes na década de 18. Os computadores daquela época eram extremamente lentos, tinham memórias minúsculas e não conseguiam processar o volume massivo de dados necessário para entender o contexto do mundo real. Os sistemas criados conseguiam resolver problemas matemáticos simples ou jogar damas, mas falhavam miseravelmente ao tentar traduzir uma frase simples de um idioma para o outro ou reconhecer o rosto de uma pessoa em uma fotografia. Diante da falta de resultados práticos, as agências governamentais dos Estados Unidos e do Reino Unido cortaram drasticamente os fundos de financiamento. Esse período de esquecimento, falta de dinheiro e desilusão ficou conhecido como o inverno da inteligência artificial. Muitos cientistas abandonaram a área, e falar sobre inteligência artificial nas universidades tornou-se motivo de piada. O campo sobreviveu graças a pesquisadores persistentes que continuaram trabalhando nas sombras, desenvolvendo teorias matemáticas que só poderiam ser testadas décadas mais tarde, quando a tecnologia finalmente evoluísse. A redenção da inteligência artificial começou a se desenhar no final dos anos 90. Em maio de 1997, o supercomputador Deep Blue, desenvolvido pela IBM, chocou o planeta ao derrotar o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em uma partida oficial de 6 jogos. Foi um momento psicológico profundo para a humanidade. O homem mais inteligente do mundo no jogo mais cerebral da história havia sido superado por uma pilha de circuitos e chips de silício. Mas a verdadeira revolução não foi o xadrez. Foi a chegada da internet e o nascimento do Big Data nos anos 2000. De repente, os cientistas de computação tinham acesso a bilhões de textos, imagens, vídeos e dados de navegação produzidos pelos próprios seres humanos. Junto a isso, o desenvolvimento das placas de vídeo, as GPUs,
trouxe o poder de processamento necessário para fazer rodar as redes neurais artificiais, sistemas matemáticos inspirados na estrutura do cérebro humano. A inteligência artificial acordou de seu longo inverno, não mais baseada em regras rígidas escritas por programadores, mas sim na capacidade de aprender sozinha através da observação de dados. O que nos traz ao momento atual. A introdução da arquitetura de redes neurais chamada Transformer, em 2017, mudou as regras do jogo para sempre. Essa tecnologia permitiu que as máquinas processassem contextos imensos de linguagem de forma simultânea, dando origem aos assistentes e modelos generativos modernos que usamos diariamente no trabalho e nos estudos. Pela primeira vez na história da tecnologia, o teste de Turing começou a ser superado com facilidade em conversas cotidianas. Esse avanço exponencial reacendeu o debate sobre a singularidade tecnológica, o ponto hipotético no futuro onde a inteligência artificial se tornará capaz de melhorar a si mesma de forma autônoma, gerando uma explosão de inteligência que superará a capacidade de compreensão da mente humana. Estamos deixando de usar ferramentas digitais simples para conviver com entidades cognitivas que interagem conosco de forma natural, moldando a cultura, a economia e as relações humanas. Mas se você acha que o silício e as placas de vídeo são o estágio final dessa evolução, a última fronteira da inteligência artificial vai te impressionar. Cientistas ao redor do mundo estão desenvolvendo os chamados computadores biológicos. Em laboratórios de biotecnologia avançada, pesquisadores conseguiram cultivar mini-cérebros humanos em placas de Petri, feitos a partir de células-tronco. Esses aglomerados de neurônios vivos são conectados a eletrodos e chips eletrônicos, criando um sistema híbrido conhecido como biocomputador. Em experimentos recentes, esses neurônios vivos foram ensinados a jogar o clássico jogo de videogame Pong de forma muito mais rápida e gastando infinitamente menos energia do que uma inteligência artificial convencional baseada em silício. A inteligência artificial está fechando um ciclo completo. Ela começou como um desejo mítico do ser humano, transformou-se em matemática pura, migrou para os circuitos de metal e, agora, está retornando à biologia celular. A linha que separa o que é uma máquina e o que é um organismo vivo está se tornando cada vez mais tênue. A história da inteligência artificial não é apenas uma crônica sobre tecnologia, cabos, códigos e processadores. Ela é, no fundo, a história sobre nós mesmos. Cada máquina inteligente que construímos, cada algoritmo que desenvolvemos e cada autômato que projetamos funciona como um espelho que reflete as nossas próprias aspirações, os nossos medos, a nossa criatividade e os nossos limites. Ao tentarmos criar uma mente artificial, estamos tentando decifrar o maior mistério do universo: o que é a consciência? E você? Acredita que os computadores biológicos e as inteligências artificiais do futuro serão nossos maiores aliados ou o início do fim da nossa jornada como espécie dominante? Escreva o que você pensa nos comentários abaixo. Curta o vídeo se você gostou dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e até a próxima!